Olá, eu sou o pastor Alberto e estou aqui para nós fazermos a lição de número 15 de Êxodo. Agora nós já terminamos Gênesis, né? Agora estamos dando sequência no livro do Êxodo. E hoje, na lição número 15, nós vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Temos lá Êxodo 24, 14 e 21. Eu vou ler primeiramente na Torá hebraica em português. E estendeu Moisés sua mão sobre o mar, e o levou o Eterno o mar, com um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram para eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. A King James Fiel traduz: e Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar para o meio de um vento forte oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Então hoje nós vamos estar comentando sobre o Mar Vermelho e essa travessia, e vou apresentar também aí as explicativas, né? As sugestões que a ciência dá, tentando sempre explicar do modo científico, tirando do milagre de Deus. Eu gosto sempre de apresentar isso, porque assim você já vai estar conhecendo o que eles andam dizendo por aí. Não vai ser pego de surpresa. A ciência diz o seguinte: numa entrevista no site de Veja, o cientista Carl Drews, da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, ele conta como a travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho pode ser explicada pela força dos ventos e de que forma esse conhecimento seria capaz de salvar vidas. Como acontece a divisão? Então diz o Carl Drews: fizemos simulações em computador reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos. Elas mostraram que ventos fortes de 107 km por hora, vindos do leste e soprando durante toda a madrugada, poderiam ter dividido as águas em uma região onde um afluente antigo do rio Nilo teria se fundido com uma lagoa costeira do mar Mediterrâneo. Teria se fundido. Esses ventos fortes teriam permitido a travessia segura das pessoas, apesar dos ventos soprando contra. Imediatamente após o cessar da ventania, as águas teriam voltado ao normal. Assim, a história bíblica da divisão do Mar Vermelho pode ter acontecido naturalmente sem quebrar nenhuma lei da física. Há estudos que explicam a separação do Mar Vermelho pelos fenômenos das marés? Isso seria possível? As marés da região não são tão altas o suficiente para afogar um homem adulto, com cerca de 1,5 m de altura. Essa hipótese da maré depende de dois fatores bem improváveis. Primeiro, Moisés estar familiarizado com as marés de Suez, região onde fica o Mar Vermelho, e todo o exército egípcio ser completamente ignorante sobre esse acontecimento. Além disso, essa suposição também exige um calendário bem preciso por parte de Moisés. Então, para que as marés tivessem causado a divisão do Mar Vermelho, seria necessária a sincronização desses fatores, o que é quase impossível. Há também a versão do tsunami, né? Todas as maneiras que eles tentam explicar. Essa hipótese afirma que durante a abertura os israelitas atravessaram as águas e logo em seguida a onda retornou e afogou os militares egípcios que estavam perseguindo o povo hebreu. No entanto, o ciclo da onda de um tsunami é de no máximo 30 minutos, não de várias horas. Na passagem bíblica, a travessia do Mar Vermelho durou uma noite inteira, ou seja, a duração de um tsunami não seria tempo suficiente para que todos os israelitas fugissem. Há evidências científicas de que o êxodo existiu? Sim. Existe um grande número de evidências arqueológicas e científicas que apoiam o relato bíblico e que situam o êxodo durante o reinado do faraó Ramsés II. Alguns dos nomes de lugares mencionados nesse episódio bíblico são conhecidos pela arqueologia. O tamanho da divisão da carruagem egípcia também é preciso, 600. O relato dos ventos fortes citados na Bíblia é muito realista para ter sido inventado. Além disso, nosso modelo oceânico aponta para a travessia marítima da região de Migdol. Então, isso aí são as tentativas de explicação. Agora vamos estudar isso realmente do ponto do discipulado, que é o nosso aprendizado. O primeiro comentário que eu quero apresentar aqui é o dos próprios judeus, né? Comentário que tem sobre esse versículo na Torá, traduzido em português. Comentário dos rabinos judeus. Analisar a separação das águas do Mar Vermelho de acordo com as leis da natureza, ou sob a ótica da lógica humana, seria desvirtuar a própria essência desse episódio.
A Keriat Yansuf, abertura do mar em hebraico, foi a demonstração marcante do amor irrestrito de Deus para com seu povo e de sua infinita generosidade. Tanto a libertação do povo judeu do Egito como sua existência física e espiritual através da história, apesar da franca hostilidade das demais nações, devem-se exclusivamente à bondade divina e ao pródigo zelo com que assiste a seus filhos. Aí já falaram, né? Bom, o Mar Vermelho, vamos lá. Ponto importante, é um milagre de Deus. Ponto final, não há o que se questionar. Observe como Deus usou coisas criadas por ele mesmo para cumprir a sua vontade. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre de Deus e não algo realizado pelas meras forças da própria natureza, com explosões, vulcões, tsunamis, terremotos. Não só o milagre foi subitamente realizado pelo poder de Deus, mas de igual modo foi subitamente desfeito pelo mesmo poder de Deus. Deus estava no controle de tudo. E vemos um forte vento oriental durante toda aquela noite, no versículo. Um vento que soprava forte o suficiente para formar uma estrada de 19 quilômetros, atravessava o mar e sustentar as águas como um muro de 22 a 30 metros de altura, pois esta era a profundidade do mar no momento da travessia. Sem qualquer outra força milagrosa em ação, teria sido forte o suficiente para levar todos os israelitas e egípcios. O vento veio do deserto. Então, se não fosse pela mão de Deus, os judeus também teriam morrido ali com esse vendaval, né? No versículo 22 do capítulo 14 de Êxodo diz: E os filhos de Israel entraram pelo mar, pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muros à sua direita e à sua esquerda. As águas praticamente congelaram ou se transformaram em gelo sólido de ambos os lados do povo enquanto atravessava o mar. A palavra muro, komá, em hebraico significa realmente isso, muro, como foi bem traduzido. Versículo 27 diz: Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então, 7 lições nós devemos aprender aqui. Primeiro, e isso é importante que a gente esteja bem definido. Foi uma atitude de extrema dureza de coração e teimosia por parte do homem, no caso o faraó, lutar contra Deus nessas circunstâncias. O faraó não percebeu não percebeu isso e destruiu o seu império, o seu povo, o seu exército. E o Egito nunca mais teve a glória que tinha até então. Uma idiotice querer medir forças com Deus. Segunda, os muros de água do mar, que por milagre anterior se transformaram em gelo, agora se derreteram e voltam ao estado de água, afogando os egípcios. Quer dizer, a maneira com que ele levantou, ele desceu. Então, Deus fez como fez, porque fez, na hora que quis. Terceiro, isso aconteceu ao amanhecer do dia. Os egípcios, vendo os muros de água caírem sobre eles, tentaram fugir, mas já era tarde demais. Como muitas pessoas, quando tentam fugir dos seus pecados, das consequências, já é tarde demais. Então a gente precisa prestar bastante atenção. Quarto, as águas que eram uma ameaça e uma destruição para os ímpios são muros de segurança para os que seguem o caminho de Deus. Da mesma forma, Cristo é o aroma de vida eterna para os que o aceitam, mas o cheiro de morte para aqueles que o rejeitam, segundo Coríntios 2, 14 e 17. Quinta, importante isso. Ao estender as suas mãos sobre o mar, Moisés assume a autoridade divina sobre o mar, quando os egípcios estão tão empenhados na perseguição que não haverá meio de escapar. Isso é semelhante ao perigo do pecado, que tão fortemente escraviza suas vítimas. Então, é isso que tem destruído a vida de muito cristão, né? Ele está tão cego do pecado que não vê, né? Hoje em dia, se peca num lugar, vai para outro, né? Mas não muda a história. Sexto, capítulo 14, versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. A noite era dividida em 3 vigílias de 4 horas cada. Na verdade, os hebreus basicamente tinham essa... Eles não adotaram o sistema romano. A primeira vigília, das 18 horas até as 10 horas da noite.
a segunda das 10 às 2 e a terceira das 2 às 6 da manhã. A terceira vigília era geralmente a hora dos ataques de surpresa dos exércitos inimigos, mas você pode ver, conferir em 1 Samuel 11:11. E foi o Senhor quem lançou a confusão no exército egípcio. Então, porque o Senhor pelejava por Israel. E a sétima, o salmista registrou esse acontecimento importante. No Salmo 74, versículo 13, diz, o salmista diz assim, tu dividiste o mar pela tua força, tu quebraste as cabeças dos dragões nas águas. A palavra dragões nas águas traduz o hebraico tenim, que significa dragão, serpente, monstro marinho, como traduz a Revista Atualizada, ou terrestre, dinossauro, crocodilo, baleia, como traduz a Corrigida Fiel, chacal. Aí depende muito do contexto. Né? Moisés, em hebraico, é Moshe, que quer dizer tirar da água, resgatado, né? Tirado da água, que é um nome, na verdade, um nome egípcio que foi introduzido ao hebraico. No Novo Testamento, nós vemos lá em Hebreus 11:29, na tradução da Revista Atualizada, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Os judeus messiânicos traduzem assim, pela confiança o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca quando os egípcios tentaram fazê-lo, o mar os engoliu. Então, nós aprendemos aqui então nessa lição de hoje, um fato importante que é a presença de Deus operando, e eu acho que é importante deixar bem claro isso, que todo milagre ele foi conduzido pelo Senhor. Então Deus conduz aquele milagre de forma que ele utiliza a natureza que ele próprio criou para então assim dar livramento ao povo hebreu que estava preso, escravo no Egito. Deus é Senhor de todas as coisas, é Senhor de tudo, Senhor do universo, e ele tem o controle sobre todas as coisas. Então não aconteceu nada que não fosse da vontade de Deus e nada que Deus não estivesse no controle de tudo. Então esta é a lição curta de hoje. Para a semana que vem temos mais, nós vamos para a lição 16ª. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por você ter nos acompanhado. Espero que você esteja na sequência, todas as lições estão disponíveis no meu canal, gratuitas, você pode vê-las, revê-las quantas vezes assim achar necessário. Tá bom? Se você gostou, por favor, deixe o seu like, nos siga aí no nosso canal, se inscreva e acione o sininho de notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.